Ó, estamos começando mais um estudo aqui nessa live, né? Nessa live aqui nós vamos falar sobre o corpo, a alma, o espírito e vamos mostrar dentro da Bíblia, usando o Novo Testamento, o Velho Testamento, que é o Torá, o Taná, né? Usando sua etimologia, que é o hebraico bíblico e o grego bíblico, e os manuscritos de nossas irmandades primitivas do primeiro século, que foi passado pelo nosso próprio Machia, conhecido em grego com o nome de Bit Sofia, em hebraico as irmandades chamavam de Arramote, que significa sabedoria. Tá? E será um prazer todos os ouvintes aí que estão nos ouvindo nos acompanhar esse estudo. E deixar suas perguntas nos comentários aí, tá? Será um imenso prazer, tá bom? Então, será um imenso prazer, tá bom? Então, tá ótimo. Então, vamos começar, tá? Vamos começar. Então, vamos começar fazendo a leitura. Vou começar com a leitura. Nessa leitura, vamos mostrar como a alma, ela reencarna, viu? Como a alma reencarna, quem vem junto com a alma, né? Então, vai ser um assunto muito importante aqui. Vai ser muito importante. Estou chegando. Um momentinho, irmãos. Chorei. Chegando aí. Chegando. Só estou a tomar um bocado de água, irmãos. Um momentinho, irmãos, viu? Vamos chegar lá, tá? Estou um pouco perdido aqui, mas essa parte aqui, fico na mesma habitação. Sem pressa, irmão. Beleza. Fico na mesma habitação. Eu venho aqui. Fico na mesma habitação. Querido, está aqui. Eu vou chegar. Acho que é na página. Eu vou aqui e vou ver a página direitinho aqui. Vou conseguir a página. Sofia. Cento e 132. 132. Nós vamos lá, página 132. Bom, irmã Miriam, por favor, se você puder nos ajudá-lo aí, tem muito o que agradecer.
Olha, é Sofia, capítulo 132, tá bom? E quando Salvador disse isso, Salomé avançou e disse: Neuiá, se nossos pais são os governantes, como está escrito na lei de Moshe, aquele que abandonar o seu pai e sua mãe, que mora de morte, não foi assim que a lei fez declaração sobre isso? E quando Salomé disse, o poder da luz em Maria Madalena, Lídia. orgulhou nela, e ela disse ao Salvador, Neuiá, dá-me ordem de conversar com minha mãe Salomé, para lhe dizer que a função da palavra que ela falou. Aconteceu então que, quando o Salvador ouviu Maria dizer essas palavras, chamou-se muitíssimo bem-aventurada. O Salvador respondeu e disse a Maria, eu te ordeno, Maria, que fales a solução da palavra que Salomé falou. E quando o Salvador disse isso, Maria avançou para Salomé, abraçou-a e disse-lhe, minha irmã Salomé, a respeito da palavra que falaste, está escrito na lei de Moshe, aquele que abandonar o seu pai e sua mãe, deixa-o morrer à morte, agora, portanto, minha irmã Salomé. A lei disse a respeito da alma e nem a respeito do corpo, nem a respeito do falso espírito. Pois todos estes são filhos dos governantes e estão fora deles. Mas a lei disse a respeito do poder que saiu do Salvador e que é homem-luz dentro de nós hoje. Além disso, a lei diz: todo aquele que permanecer sem o Salvador e todos os seus mistérios, seus pais, não apenas morrerá na morte, mas irá para a ruína, na destruição. Quando... Olha, irmão, só uma coisa interessante aqui, achei muito interessante aqui, é que realmente no Taná, né, achamos essa passagem, né, principalmente ali no Torá, que todo aquele que abandonar o seu pai e sua mãe, deixa que o tal morra com a pena de morte, ele seja morto. Né? E Salomé aqui, uma das discípulas de Yahushua, entendia que esse pai e essa mãe se tratava dos nossos pais carnais. E, de repente, Miriam de Magdala, conhecido aqui no texto, como na Bíblia, como Maria Madalena, ela ressaltou e pediu autorização a Yahushua para que ela pudesse esclarecer para Salomé o que significava essa passagem no Torá. E aí ela começa a falar que não está se tratando, porém, do corpo físico e nem da alma, mas que está se tratando do Mashiach, do homem interior que há em cada um de nós. Bom, eu quero mais ou menos aqui mostrar, vou ver se isso aqui tem, vou ver se aqui. Ó, na verdade é o seguinte, que o que na verdade Miriam de Magdala fala para Salomé é que o pai e a mãe
que não pode ser abandonado é o espírito que está dentro do nosso corpo-alma. Se realmente esse corpo-alma, ele rejeitar, abandonar o seu pai e sua mãe, que é o espírito, que é andrógeno, polo masculino e feminino que está dentro dele, ele, na verdade, morrerá. Por quê? Porque se ele não está dando ouvido ao espírito, é sinal que ele está dando ouvido à mente carnal, que é o espírito falsificado. Então, automaticamente, ele morrerá. Ele, na verdade, deve morrer. Não está escrito também a alma que pecar, essa alma morrerá? Tá. Então, é o que vocês entenderam, né? Que o homem de luz que está dentro de nós não está dentro desse corpo físico, mas está dentro do corpo-alma que está dentro desse corpo físico. Ah, Matimide, me esclarece melhor isso aí. Eu vou esclarecer aqui um pouquinho melhor. Esclarecer um pouquinho melhor. Esclarecer aqui um pouquinho melhor. Eu vou ler essa passagem aqui, ó. Vou ler uma passagem aqui de Romanos, capítulo 7, versículo 22, que mostra que dentro do nosso corpo físico existe um homem interior, existe um corpo interior, interno. E esse corpo interno é chamado de corpo-alma, de alma, pelas irmandades primitivas, tanto nos manuscritos, como no Novo Testamento, como no Velho Testamento, como vamos, na realidade, mostrá-lo aqui agora. O Romanos 7, versículo 22. Shaul, nessa tradução, Paulo, ele fala para as irmandades, a comunidade, porém de Roma. Ele diz assim: segundo o homem interior, ou o homem interior. Então, existe um homem interior. Está claro no português. Interior que está dentro. Mas dentro de quê? Do corpo físico. Tem prazer na lei do Criador Elohim. Tem prazer esse interior. Olha, a palavra está certo na sua etimologia, mas está assim. Aonde está homem, está antropos. Antropos significa humanidade. Então, cada um de nós temos, na verdade, um ser humano interior, que é o corpo-alma, dentro, na verdade, desse corpo físico. E esse corpo interior, que é realmente a alma, o corpo-alma, ele tem prazer na lei do Criador, na lei, na vontade, do desejo do Espírito, que ele é andrógeno. Lá no Torá, chamado de pai e mãe, chamado aqui de Elohim. Não está escrito. Vou falar como está na tradução. Não sabeis que o Espírito de Deus habita em vós? Lógico, não habita nesse corpo físico, mas habita no corpo-alma, que está dentro do corpo físico. É esse homem de luz, ele é andrógeno. Ele é Zacar, polo masculino, e Nequebá, polo feminino. Ele é andrógeno. E todo o corpo-alma, corpo interior, ou na etimologia, antrópico ou esotérico, que na verdade não dá ouvido, o desejo, ou a melhor vontade desse homem de luz que está dentro de nós, que não deixe de ser o próprio magia, que não deixe de ser Elohim, o próprio Criador. Tem outra passagem que está escrito: não sabemos que o Espírito Santo habita em vós, também chamado de Espírito Santo, esse homem de luz, esse Espírito.
que é andrógeno, que está dentro de nós. Em outras passagens diz, eu sabei que o Espírito de Cristo habita em vós. Olha, mas ali é Machia, o Espírito do Machia habita em vós. Então, na verdade, é ele mesmo que está dentro de nós. Cada um tem um compromisso individual com esse Espírito que está dentro dele. Eu quero ler mais uma passagem aqui, para não ficar muito longa, tá? Para a gente voltar no texto lá. Ó, versículo 23, continuidade. Mas vejo nos meus membros outra lei. Olha, é o espírito falsificado. Vou mostrar a vocês um texto. Tem uma outra lei, outro é o desejo. O desejo carnais, essa mente carnais. Que batalha contra a lei do meu entendimento, que é do corpo interior, que é do corpo-alma. E me prende debaixo da lei do pecado. Essa é a lei do pecado, os desejos materiais, que está em meus membros. Então, esse é o corpo físico, chamado de, na etimologia, de antropos equissotérico. Pô, o nome se aproxima, né? Aqui é esotérico, aqui equissotérico. Significa externo, o corpo que está fora, que está dentro, tá? Que é o corpo externo, é o corpo que está fora. Então, bem claro, ó, esse aqui é o antropos, que é essa alma aqui, esse do meio. É o antropos esotérico, o homem interior. É o corpo-alma. Porém, o homem-luz, que é chamado de Espírito de Deus, Espírito do Criador, de Elohim, muito chamado de Espírito de Cristo, de Espírito Santo, esse ali é o chamado por Miriam de Magdala, que é desconhecido como Maria Madalena, ela chamou de homem de luz, porém chamado de pai, mãe, pai, está dentro desse corpo-alma. Esse corpo-alma está dentro desse corpo físico. Então, tem duas mentes, que, porém, a alma ela deve decidir. Se ela dá ouvido ao espírito, que é esse homem de luz, que é o pai e mãe que está dentro de nós, ou se ele dá a mente carnal, que é o espírito falsificado, que é a mente carnal. Se ele dá ouvido, ele morrerá. Entendeu, não? Então, bem claro, a decisão é da alma, tá? Então, cada um deve prestar conta a si mesmo. Prestar conta de quê? Da sua própria alma. Porque é a alma que decide se dá ouvido ao homem de luz, que é o espírito, ou se dá ouvido à mente carnal, que está no corpo físico. Perfeito? Vamos continuar na leitura, tá? Irmãos, Espera aí, eu estou chegando aí. Pode falar aí. eh, então, cabe a entender que nós, dentro de nós, encontra-se duas naturezas, não é isso? E duas naturezas, exatamente. Que é uma mente carnal e mente espiritual, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. Tipo, que faz com que nós tenhamos desejo com as coisas terrenas, conforme o nosso Yahushua disse, né? Que Isso. tenhamos Duas que... coisas materiais terrenas. Ah, ok, ok. Tá. E a outra que, na verdade, nos leva para o desejo espirituais do mundo Hum. superior dos céus. É isso que significa salvação. Então, na verdade, o templo do Criador, o templo do homem de luz, o templo do Espírito, que é andrógeno, que é nosso pai e nossa mãe, é o nosso corpo-alma, e não o nosso corpo físico. É o corpo-alma, que está dentro do corpo físico. Deu para entender ou não? Então, esse é o Deu. verdadeiro templo do Criador. E se você dá ouvido, se nós darmos ouvido, esse pai e mãe, que é o espírito que está dentro do corpo-alma, vamos ser salvos, vamos viver, vamos ter vida para sempre, nos céus, no mundo superiores. Deu para entender ou não?
chega naquele ponto que Yahushua acaba de dizer que quem se preocupar a ganhar a vida nesse mundo, ele perderá a vida no outro mundo, né? E quem perder a vida nesse mundo, ganhará a vida no outro mundo. Quer dizer isso, né? Exatamente, porque tem duas mentes. De um lado está a mente espiritual, do outro lado está a mente carnal, que é chamado de espírito falsificado, em dois manuscritos. Ok. Porém, Mas, na etimologia bíblica do Novo Testamento, que é no grego bíblico, é chamado de sax. Significa uma mente material, uma mente carnal dos desejos materiais. Então, ok. bem claro, aquele que quiser ganhar aqui, ele perde com o espírito, no mundo espiritual. Mas aquele que perder aqui, ele ganha no mundo espiritual. Então, a decisão do nosso corpo-alma. E nós somos o corpo-alma, não somos esse corpo físico. E lá no 1 Coríntios 3, 13, 9 ou 16, acaba de dizer que quem destruir o templo do Vamos lá, me Criador, fala o versículo aí. Me fala o versículo. capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 16. Então, 1 Entre Coríntios. 16, entre 15 ou 16. Tá bom, estou indo aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vamos lá, vocês são bons. Capítulo 3, versículo 16. 16. Não sabemos que vós sois o templo do Criador de Elohim? Aqui está Tá, Deus. E que ela o encontra Espírito de Elohim, o Criador, habita em vós? Pode falar, irmão. ela se encontra aqui no 15. Tá, Disse eu se só vou ler aqui o 17 para completar isso aqui. Se alguém destruir o templo do Criador, que está Deus, o Criador o destruirá. Porque o templo do Criador, que sua voz é santo. Então, você vê bem claro que esse templo está se falando do corpo-alma e não do corpo físico, entendeu? Vamos lá, o versículo 15. Se as obras de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Bom, na verdade, eu vou explicar aqui esse versículo do irmão aí. A verdade é o seguinte: você é corpo-alma, mas a maioria de nós somos casados e não tem jeito, também temos de dedicar às coisas materiais também. Só que digamos que você é 60%, você faz o desejo do espírito. Mas 40% ainda você faz o desejo da mente carnal, que é a entidade, é o espírito falsificado. Essa alma, ela é salva. Por quê? Ela não é, ela na verdade decidiu mais para o espírito do que para a carne. O problema maior é que tem muitos, que é 30% espírito e 70% mente carnal. Então, esse é canais. Canais. Outros, na verdade, é 100% carnal e zero espiritual. Então, o que acontece? Devemos acreditarmos, que na verdade, nós tropeçamos ainda nessa mente falsificada. Porque temos que trabalhar, devemos, sei lá, ser casado, ter uma casa, outro, na verdade, quer ter um carro, uma coisa e outra. Então, dedica um pouco a essa mente carnal, esse espírito falsificado, que é uma entidade que mata a alma. Mas só que 80%
70% de nós, do outro lado nosso, está seguindo um lado espiritual. Então, em outras palavras, o que o Salvador vai fazer? Ele vai perdoar aqueles 30%, 40% da lei do canal. É isso que é o perdão dos pecados. Então, ele sofrerá detrimento. Existe ainda em nós um conflito, vibrações opostas no nosso corpo-alma, que está dentro desse corpo físico. Mas, no entanto, passando pelo fogo, que é o perdão do nosso Mashiach, que é o nome do nosso Mashiach, que nos justifica de todo o pecado, esse corpo-alma será salvo. Será salvo, entendeu? É o meu caso e o caso, possivelmente, de uma boa parte de vocês. Difícil aquele que é 100% espiritual. Ele tem alguma porcentagem de mente carnal, de materialismo. Verdade, irmão. Perfeito? Então, vou continuar a leitura, tá? Dá para me ouvir? Estou ouvindo, irmão. E tem mais o 1 Coríntios 6 e 19. Também tem umas boas dicas que diz assim: ou não sabes que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Exatamente. Ele Seu ainda irmão fala aí. que é o Espírito de Cristo, que no fundo é Machia, né? Habita em vós. Então, em outras palavras, tudo isso aí se trata desse corpo interior chamado de pai e mãe ou homem de luz, aonde a gente lemos lá nos manuscritos de Pit Sofia do primeiro século, entendeu? Que é o ensinamento do Machia direto para os seus discípulos, mas ali foi Salomé que começou, e porém Miriam de Magdala, ou Maria Madalena, ela dá a interpretação do que é esse pai e mãe. Não está se tratando do nosso pai e mãe material, mas do nosso pai e mãe espiritual, que é esse espírito que está dentro de nós, como o irmão acabou de mencionar. Tá ótimo? Vamos ler mais um pouquinho. Você parou? Aqui. Quando Maria disse, aqui de baixo, também. Quando Maria disse isso, Salomé avançou para Maria e a abraçou novamente. Salomé disse: Não, não, peraí. Eu acho que você, na verdade. Você quer ler isso aqui? Lê isso aqui. A lei não disse isso a respeito da alma, nem a respeito do corpo, nem a respeito do falso espírito. Pois todos estes são filhos dos governantes e estão fora deles. Mas a lei disse isto a respeito do poder que saiu do Salvador e que é o homem-luz dentro de nós. Além disso, a lei diz: todo aquele que permanecer sem o Salvador e todos os seus mistérios, seus pais, não apenas morrerá a morte, mas irá para a ruína na destruição. Quando Maria Tá bom, disse, 21, irmãos. Uma coisa que me chama a atenção aqui, olha, não está falando do espírito falsificado que essa mente carnal, a gente pensa que é nós. É nós também, tá? Não deixa de ser uma parte de nós. Mas ela é uma entidade, viu? É um espírito falsificado, viu? Ela é uma entidade. E também não disse da alma, que é do corpo-alma, e nem do corpo físico. Isso do Pai. Agora, uma coisa que me chama a atenção aqui é que, na verdade, ela diz que tanto porque tanto o corpo, a mente carnal, como o corpo físico e o corpo alma foi criado pelos governantes, por Ali da Baote e os arcontes.
Aqui, ó. Pois todos esses foram criados pelo governo. São filhos do governante. Deu para entender ou não? Exatamente isso. Então, vou continuar aqui. Sim. Quando Maria disse isso, Salomé avançou para Maria e a abraçou novamente. Salomé disse: O Salvador tem poder para lhe fazer entender como você. Aconteceu que, quando o Salvador ouviu as palavras de Maria, chamou-a muitíssimo bem-aventurada. O Salvador respondeu e disse a Maria: No meio de seus discípulos, ouve, pois, Maria, quem é que obriga o homem a pecar? Olha, vai falar quem obriga o homem a pecar. Quem é que obriga o homem a pecar, viu? A pessoa está pecando e não sabe quem é. Vai falar quem é aqui. Agora, portanto, os governantes selam o espírito falso na alma, para que não agite a cada hora, fazendo-o cometer todos os pecados e todas as iniquidades. Se a alma sair do corpo, não a perturbe, sendo designada a ela e transferindo para todas as regiões do juízo, região por região, por causa de todos os pecados que você a fez cometer, a fim de que ela pode ser castigada em todas as regiões dos julgamentos, para que não possa ir no altar para a luz e retornar em mudança do corpo. Para que não possa ir no alto. Para que não possa ir no alto para a luz e retornar em mudanças do corpo. Olha, irmãos, é o interessante aqui, viu? Interessante. Olha, depois a gente vai ler um pouquinho. Mas eu vou ter que mostrar que vai ser rápido aqui. Olha, bem claro. Olha. Você e eu, como todo ser humano, é esse corpo-alma. Não é esse corpo físico. É esse corpo-alma. O espírito está dentro, já falei. Só que esse corpo-alma, ele tem uma mente. Em hebraico chamado de Neshama Rai. Porém, em grego bíblico chamado de psique. Em português chamado de alma. E de acordo lá, nesse corpo físico, ele é direcionado por uma falsa alma, por um falso espírito, que, porém, está impregnada também na própria alma. Por isso, quando a alma peca, ela peca em algo, através de algo que está dentro dela também, apesar de dirigir o corpo carnal para as coisas carnais, para as coisas desse mundo. Perfeito? Em uma palavra, eles dão um mandamento ao espírito falsificado, dizendo: não o agite em momento algum, a menos que ele não fale mistérios e desfaça todos os selos e todos os laços com os quais te prendemos a ele. Se disse o mistérios e desfaz todos os selos e todos os laços, a apologia da região, e se vier, que saia, pois pertence aos da luz das alturas. E tornou-se estranho para nós e para ti. E tu não serás capaz de agarrá-lo a partir desta hora. Se, ao contrário, ele não diz os mistérios do desfazer dos teus laços e de teus selos e das desculpas da região, então agarre-a e não a deixe sair. Tu o transferirás para os castigos e todas as regiões dos julgamentos, por causa de todos os pecados que tu fizeste cometer. Olha, é uma coisa interessante aqui, ó. O assunto aqui vai ser sobre corpo-alma mesmo. Olha, o que está falando? Que esse corpo-alma, ele, na verdade, ele tem um espírito.
Quando essa mente do corpo-alma, em hebraico chamado de Neshama Rai, porém no grego de psique, dá ouvido ao espírito, quando, porém, esse corpo físico tombar, morrer, para se tornar atomicamente crosta terrestre, o seu estado original, porém, na verdade, o espírito falsificado, que é a mente carnal, ela não morre. Só o corpo físico morre. Ela, na verdade, ela acompanha esse corpo-alma, essa alma, para que ela seja castigada em muitas outras dimensões. Agora, para nós que aceitamos o Mashiach e somos justificados de uma quantidade inferior do nosso pecado, que ainda cometemos através dessa mente carnal, ou desse espírito falsificado, porque damos mais ouvido ao espírito. Quando, na verdade, esse corpo, o corpo físico, ele morrer para se tornar crosta terrestre, porém, esse espírito falsificado, que é a mente carnal, que em grego bíblico é chamado de saxe, ele não tem poder mais com essa alma, porque essa alma, ela se tornou igual ao espírito. Ela, na verdade, foi transformada. E ela passa por todas as regiões dos arcontes e nada pode se fazer porque recebe um corpo reluzente. E o espírito falsificado não tem nenhum poder sobre ela. Deu para entender? Então, maravilha, né? Os governantes do grande destino, dos Aions, e entregam ao espírito falso. E os governantes convocam os servidores de seus Aions, no número de 365, e dão a eles a alma e o espírito falso, que são ligados um ao outro. O espírito falso é o exterior da alma, e o composto do poder é o interior da alma, estando dentro de ambos, para que possam permanecer, para que o poder que mantém os dois em pé. Os governantes dão ordens aos servidores, dizendo-lhes: este é o tipo que vocês devem colocar no corpo da matéria do mundo. Eles dizem a eles, de fato, coloque o composto do poder, o interior da alma dentro deles. Ó, mais uma vez eu vou explicar isso aqui, tá? O corpo-alma. Ó, de acordo com o texto aqui, o espírito está dentro da alma. Ele é o templo do espírito, esse corpo-alma. E essa própria alma, ela tem a própria mente dela. Mas, no exterior dela, ela está revestida por uma outra mente, que batalha contra a própria mente do espírito que está dentro dela, que é o espírito falsificado, que é essa mente carnal, conhecida aí como ego, como eu, de muito meios ocultos. Entendeu, não? Estou chegando lá. Tudo que possam permanecer de pé, pois esta é a sua retidão. E depois da alma põe o espírito falsificado. Assim, eles dão ordens a seus servos para que possam depositá-las nos corpos do antítipo. Em seguindo em forma, os servos dos governantes trazem o poder, a alma e o espírito falsificado. Trazem-nos ao mundo e derramam para o mundo dos governantes no meio. Os governantes do meio cuidam do espírito falso e também o destino, cujo nome é Moira, conduz o homem até que mate. Olha, vou mentir, olha,
Quando se fala homem aqui, está se falando na alma, tá? Estou falando na alma, tá? A palavra em grego daria antropos, e porém em hebraico daria Adam, da qual é chamado de Adão. Pode continuar. Amigo. Conduz o homem até que o mate pela morte designada para ele, que os governantes do grande destino ligaram à alma. E os servidores da esfera ligam a alma e o poder e o espírito falsificado e o destino. E eles dividem tudo e os dividem em duas porções e buscam o homem e também depois a mulher no mundo a quem eles deram sinais, a fim de que eles possam enviar para eles. E eles dão uma porção para o homem e uma porção para a mulher, em um alimento do mundo, ou em um sopro de ar, ou em água, ou em algum tipo que eles bebam. Tudo isso vos direi, e as espécies de cada alma e o tipo, como eles entram nos corpos, seja de homens, ou de aves, ou de gado, ou de animais selvagens, ou de répteis, ou de todas as outras espécies do mundo. Eu direi a vocês o tipo deles, em que tipo eles entram nos homens. Eu o contarei na expansão do universo. Bom, vamos procurar entender aqui, mais uma vez. O que acontece? Tem uma mulher grávida, né? Tem uma mulher grávida. E, porém, no ventre daquela mulher grávida, encarna-se o destino, encarna-se o corpo-alma, encarna-se o espírito falsificado e o destino, e encarna também o poder, que é um poder, o espírito. Mas esse poder já está dentro da alma. Perfeito ou não? E, na verdade, é mostrado ali, mas nós vamos ver um pouco melhor mais adiante, que esse corpo físico também ele é criado pelos próprios arcontes. Ah, mas não é meu pai e minha mãe? É, mas só que tem um porém o seguinte. O espermatozoide do nosso pai, ele vem através do sangue, né? Através do sangue. E o sangue, por sua vez, ele vem através dos alimentos. E água, ar, como está mostrando ali, que a gente também acaba recebendo. E na mulher, quando ela está grávida, ela respira o ar, ela come os alimentos, frutas e tudo que normalmente se alimenta, água, e tudo isso, esse tipo de alimento que a mulher come, vai dando formação ao corpo físico. Mas é tudo administrado pelo próprio Zacote. Vai deixar mais claro em diante, entendeu? Então deu para entender, né? Então, irmão, Peraí, eu estou chegando aí. Pode falar. é, foi por isso que então, da vez passada, né, que praticamente eu ainda não li sobre isso, que o irmão acabou de nos dizer que nós somos filhos adotados, né? Então, Exatamente. Somos adotados porque o pai do nosso corpo-alma é os arcontes, é as deidades desses mundos sutis aí, da onde a alma desencarna, ela anda passando por aí, entendeu? ok, Muito é conhecido aí, primeiro aqui como mundo físico, a alma está encarnada, essa terceira dimensão, esse mundo denso. Depois nós temos
Nesse mundo denso, nós temos um mundo sutil, ou semi-sutil. O nome etérico, ou energético, também pertence à alma. Depois nós temos o astral, também pertence às almas que não são salvas. Aí nós temos o mental, concreto, o mundo do pensamento concreto, que também pertence às almas desencarnadas que não é salva. E depois tem o pensamento abstrato, também pertence às almas que vão ser julgadas, que também não pertencem à salvação. E tem outros para cima também, tá? Então é isso aí. Então, digamos que, tipo, não sei se os irmãos já leram o livro de Melquisedeque. Acho que é Melquisedeque, que fala da criação do ser humano, né? Que acho que é entre Melquisedeque ou é, Tá? acho que é mesmo Melquisedeque, acho esse, que fala da É a criação história de um do ser vaso. humano. Não, deu vaso não. Foi, ele conta da criação do ser humano, que cada parte do corpo foi criado com um ser, mas só que não consegui capturar bem aquelas passagens, né? Não é É, contas, não é isso? aqui vai mostrar claristicamente que cada mão, dedo, tudo é criado para cada tipo de uma fonte, de uma É, deidade diferente. é isso aí. Mas É isso aí. também aconteceu com o corpo-alma também, o nome de Ada, que Uhum. porém no grego bíblico é chamado de antrópos. Sim, porque quando eu estava a ler, ouvi que até a perna também foi criado por um, o corpo, os E olhos, aqui o vai olho deixar direito. claro, aqui vai Uhum. deixar claro, vai deixar bem É claro. isso aí. Então, dizemos que essa nossa, bem dizer, nós temos uma mente física, né? Que a pessoa pode apalpar, e temos uma invisível que ninguém pode lá mexer a não ser o próprio pai, né? Dizemos isso. E Ninguém você mexe. quer dizer Ela é o também, próprio irmão, pai, essa vestidura, ela é o né? próprio pai e mãe. É o próprio Espírito, é o próprio Mashiach. Uhum. Ele é andrógeno. Zacar, em hebraico, masculino, Nequebá, feminino. Ok. Então, beleza, então. Então, vou continuar a leitura. Parou aqui, né? E naquela hora, os 365 servos dos governantes vão para seu ventre e fazem a sua morada nele. Os servos trazem 2 porções, uma para a outra, e, além disso, os servos retêm o sangue de toda a comida da mulher, que ela comer e beber. Retém no ventre da mulher até 40 dias. E depois de 40 dias, eles amassam o sangue do poder de todos os alimentos e amassam bem no ventre da mulher. Depois de 40 dias, eles gastam outros 30 dias construindo seus membros à imagem do corpo do homem. Cada um constrói um membro. Eu direi a você, os descarnos que o construirão na expansão do universo. Se, depois disso, o céu... Peraí, deixa eu pegar e mostrar para eles aqui uma coisa. Olha, o que quer dizer é o seguinte. Tá vendo esse corpo físico aqui, com camisa verde e calça azul? Então, esse corpo físico, no ventre de nossa mãe, não é só ela que tem habilidade ali, tem 365 entidades trabalhando e formando cada pé, pegando os alimentos através do sangue e dando alimento, proteína,
cálcio, e vai dando tudo e vai formando mão, formando pé, formando. Deu para entender? São entidades desses arcontes, chamados de servo deles, serviçais deles. Deu para entender ou não? Então, e outra coisa, a mulher, a mulher, ela, na verdade, não gera esse corpo sozinha. Ela não forma esse corpo sozinha. Ela só mesmo tem através do sangue dela. Mas através do sangue dela, eles vão dando formação. Aí alguém chega e fala assim: ah, mas espera aí, eu fui criado por Deus. Quem é esse Deus? 365 servos, serviçais dessas deidades, desses arcontes. Só esse é o Deus que na verdade forma o corpo físico. Então, primeiro que devemos entender que nós não somos esse corpo físico. Lógico, a sua mãe, ela se alimentou. Sua mãe, a minha mãe, se alimentou. E esses alimentos se transformou em sangue. E esse sangue, através desse sangue, os próprios serviçais, 365, servo dos arcontes, dessas deidades, que deu formação através do sangue da nossa mãe. A mão, a cabeça, o cérebro e toda a formação do corpo. Aí alguém fala: ah, Deus que me criou. Deus que criou, tá vendo? O Deus que criou aí são esses 365 serviçais, servo dos arcontes. Essa é o que está mostrando nos manuscritos. O Machia não pode mentir. E a Rúshua não pode mentir. Ele está esclarecendo aqui como é a formação do corpo físico. Perfeito? E depois ele vai mostrar detalhadamente quando esse corpo físico está na formação, começa a ser formado, como encarna a alma, o espírito falsificado, o destino e o poder que é o espírito. Perfeito? Então, vou continuar, hein? Alguém quer fazer pergunta aí? Pode fazer. Alguém quer fazer pergunta? Epa, a minha é sobre o PDF mesmo, que aí o Enon está a ler, né? Então, eu aqui estou a ver um de Pete Sofia, mas não estou a conseguir compreender, entender bem, mas tá totalmente explicado, né? Porque foi o próprio Yahushua a revelar isso nos seus, dos seus discípulos, né? Ou no que na Maria Madalena, né? Mas tá totalmente explicado, sim. Não, praticamente no meu lado aqui eu consigo entender. Tá bom. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, que é a maior tolice aqueles que dizem que o corpo físico dele foi formado por Deus. Quem é esse Deus? 365 serviçais, deidades, entidades inferiores, que trabalha dentro do ventre, pegando do sangue da mulher e dando formação a cada membro do corpo físico. Então, só esse aí é o Deus. Então, bem claro, gente, tanto o corpo-alma quanto o corpo físico foi formado por esses arcontes aí, entendeu? Não. Por isso que fala que nós fomos adotados. O nosso pai, a nossa mãe, são esses arcontes do corpo-alma e do corpo físico. E por esse corpo-alma, ele foi adotado por Yahushua, que é o espírito que está dentro de nós. Corpo-alma, entendeu? Então, é isso que é a justificação dos pecados, que é a adoção de filho. Então, digamos, quer dizer, vamos dizer assim, o nosso pai Yahu, a sua primeira, né? Vamos dizer assim, a sua primeira criatura, ou a sua criatura como ser humano, né? Foi somente o nosso pai Adão, né? Então, depois de Adão... A água foi formado também
por esses arcônicos. Ada é o corpo-alma, Uhum. tá? Porém, em grego, chamado de psique, porém, no hebraico, chamado de Ada, ou Adão, né? Como está nessa tradução. Ok. Perfeito? Exatamente isso. Então, nós não somos mais. Nós, na verdade, negamos o nosso pai e a nossa mãe original, que é esses arcontes aí, que é essas deidades aí, falsas, que depois só servem para nos julgar. E Uhum. agora, na verdade, fomos adotados por Yahushua, e Yahushua fez morada dentro do nosso corpo-alma. Na hora que esse corpo físico ele tombar, ele morrer, para virar atomicamente seu estado original cross-terrestre, porém esse corpo-alma será transformado pelo próprio Espírito, na figura do Espírito, receberá um corpo reluzente, e por esses arcontes e o Espírito falsificado não tem mais poder sobre nós. Eles cairão diante de nós. E aí acontece o arrebatamento. Nós já vamos direto para o mundo superior. Todas aquelas irmandades primitivas já estão tudo lá no mundo superior. Então, essa ideia de ressurreição do corpo físico, isso aí foi invenção da Igreja Católica em 553, no segundo concílio de Constantinopla, pelo imperador bizantino Justiniano I, e a direção da Igreja Católica. Ali, aquela Vulgata que foi feita por Jerônimo, apesar que tinha muito adultério ali, mas tinha muita coisa dos originais que falava desses assuntos, eles fizeram a reformulação e tirou muita coisa da Bíblia de Jerônimo e fez outra Vulgata Latina. E dessa segunda Vulgata Latina é que nós temos todas essas Bíblias. Por isso que essa confusão inteira. Por isso que essa confusão inteira. Tá bom? Vamos continuar a leitura, então. Todos eles, pois não está misturado com eles, seguindo ou acompanhando. E depois disso, os servos o selam um ao outro com todos os selos que os governantes lhe deram. Na mão esquerda do plasma, eles selam o dia em que completaram o corpo. Na mão direita, eles selam o dia em que os governantes o entregaram a eles. No meio do crânio do corpo do plasma, eles selam o dia em que a alma saiu dos reagentes. Eles o selam à Dois esquerda. reagentes, né? Sim. E eles o selam crânio do plasma. E eles selam o dia em que amassaram os membros e separaram por uma alma. Eles selam à direita do crânio do plasma, e no dia em que eles ligaram o espírito falso a ela, alma, eles selam na parte de trás do crânio do plasma. E no dia em que os governantes tiverem soprado o poder no corpo, eles selam o cérebro, que está no meio da cabeça do plasma e também no interior do plasma. E o número de anos que a alma passará no corpo, eles selam na testa que está no plasma. E então eles selam todos estes selos no plasma. Vou lhe contar os nomes de todos estes selos na expansão do universo. E depois da expansão do universo, eu disse a vocês, porque tudo aconteceu. E se você pudesse entender, eu sou este mistério. Estou chegando aí para conversar com vocês. Então, o primeiro passo, que a coisa está meio complicado, né? Que complica muito aí, é que a alma, o corpo está formado ali por eles, começou a ser formado, porém eles pegam a alma, eles, as deidades de lá, pega a alma e manda para baixo, cara. Aí aquele corpo, aquela alma, ela está selada, ela está presa àquele corpo físico, dentro do ventre da mulher.
Só que na alma eles pegam e impregnam ela com o espírito falsificado, que é essa mente carnal, que é uma entidade também, que só serve que depois de desencarnada a alma, ela simplesmente é o que julga a alma. Eles é o juiz, eles é os acusadores, é os promotores. Por isso a palavra no grego diabolon significa promotor, acusador. Quer dizer que a nossa mente carnal faz a gente pecar aqui, quando estamos encarnados. Aí, quando a gente desencarna, ela desencarna, lá ela é juiz, ela é acusadora, é o próprio diabo. Então, o diabo que nós devemos ter medo não é o que está lá fora, não. É o que está dentro de nós. E que nós pensamos que somos ele. Que é essa mente carnal, esse falso espírito, esse espírito falsificado. É terrível. Então, é exatamente isso que deixou claro aqui. Então, está tudo selado. Então, bem claro, ali está mostrando o tempo que esse corpo-alma ela vai ficar sendo dirigida por esse espírito falsificado, porque está impregnado com ele, o tempo que ela vai ficar encarnada como prisão nesse corpo físico, que é uma prisão. Então, a coisa é muito séria. Alguém quer falar alguma coisa? Então, Nossa, irmão, injusto isso, hein? Por isso, bem claro, tá? Devemos ouvir nosso pai e nossa mãe, que é o espírito que está dentro do nosso corpo-alma. Porque Sim, a gente irmão. põe essa mãe que está fora aí, que essas deidades aí, que as turmas dão outros nomes por aí, nas religiões, esses aí, na verdade, devemos negar, tá? Porque nós recebemos adoção. Por isso, nós somos filhos de adoção. Somos adotados. Através de quê? Esse lado, através de um nome. Esse nome, Yahushua. Essa Com é a certeza, adoção irmão. de filho. e Isso é informação. por isso que o nosso irmão Paulo, né, o apóstolo Shaul, que disse o que está dentro de mim quer dizer, acho que é mesmo dessa forma, que diz assim, dentro de mim existe algo que queira com que eu faça boa coisa, mas tem mais alguma coisa que me faz com que eu não consiga fazer as boas coisas que eu pretendo fazer, mas o mal que eu não consigo fazer é que eu mais quero fazer. Tá, eu vou, Será eu que vou tem? achar aqui para o irmão aqui. Eu acho que vai estar aqui, quer ver? Acho que aqui vai achar. Acho que vai ser isso aqui, ó. Ó, vai ser no 7 mesmo. Capítulo 7, versículo 22. Mas eu acho que vai ser anterior a isso aí. Você guarda aí, nego? Romanos 7:22. Romanos 7, 22. Romanos 7, 22. Vou achar, gente. Tem um pouco de paciência aí. Tá bom. Aqui, vem, começo do 15 aqui. 15. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Olha, irmão, presta bem atenção. Porque o que eu faço, eu não aprovo. Quer dizer, alguma coisa na mente carnal você acaba fazendo.
Mas, porém, na verdade, você acaba fazendo. Mas, porém, você não aprova. Pois o que isso que não faço? Pois o que quero, isso não faço. Pois o que quero, isso não faço. Quer dizer, muita parte da alma, do desejo do espírito, a gente não faz. Mas o que eu aborreço, já com consciência, sabendo que é pecado, isso eu faço. Então é complicado. Vamos continuar. E se faz o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que agora já não sou o que faço isso, mas o pecado que habita em mim. É exatamente, olha, irmão. Então, na verdade, não é a alma que faz, mas é a mente falsificada, que é o pecado, a mátia, que habita, está impregnada no corpo-alma. Exatamente. Continua. Porque eu Por favor. sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Hum. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha, esse pecado que habita é a mente carnal, viu? Uhum. E que habita ela está impregnada na alma. Acho então essa lei em mim, que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha, tá vendo? Quer fazer o bem, o mal está. Quer fazer a vontade do espírito, mal, que é o espírito falsificado, está com ele. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei do Criador. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha o que ele diz. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha, irmão. Esse é o corpo da morte. Tá vendo, irmão? Na realidade, não é o do despertamento, não. Do acordar, do despertar, que é ergueiro. Onde está a ressurreição, é ergueiro. É acordar e despertar. Ah, Botar na ressurreição. Esse é o corpo da morte. Então, esse não será salvo. Era isso mesmo que o irmão queria mostrar, né? Isso mesmo, irmão Pereira? é mesmo isso aí. Aleluia, meu pai. Ah, tá bom. Então, vamos continuar a leitura lá. Tem alguém querendo? Vamos. É. Agora, portanto, os servos contemplam o homem inteiro e de todos os seus selos com os quais eles selaram o corpo. Os servidores carregam toda a peculiaridade e trazem lá a todos os governantes retributivos que estão sobre todos os castigos dos julgamentos. E estes os entrega a seus receptores, a fim de que possam conduzir suas almas para fora dos corpos. Eles entregam a eles a peculiaridade dos seus, a fim de que possam saber o momento em que deve conduzir as almas fora dos corpos, e para que saibam a hora em que hão de dar à luz o corpo, para que enviem seus servos para que se aproximem e sigam a alma e testemunhem todos os pecados e testemunhem todos os pecados que ela farão. Eles, o espírito falso, por conta da maneira como eles devem castigá-los no julgamento. Olha, interessante, o que eu quero deixar claro, vou deixar claro aqui, porque é o seguinte, ó,
Primeiro foi mostrado ali, né, anteriormente, que a alma, que porém ele se serve, essas entidades, que são 365, vem até o útero da mulher e dali do sangue, que vem através dos alimentos dela, eles vão dando formação a cada membro do corpo físico. E quando está formado esse feto, eles pegam a alma e encarnam a alma. Junto com essa alma, eles impregnam ela com a mente carnal, que é o falso espírito. Porém, no grego bíblico, chamado de saxe, mente carnal. Porém, no hebraico, chamado de nefesh ra. Nefesh, alma, ra, mal. Então, a alma do mal, a alma maldita, a alma falsificada, a alma falsa. E, na verdade, o que depois encarna entra o destino. Esse destino vai determinar de que morte, como será esse corpo, se será rico, se será pobre, e tudo isso aí. Mas, porém, o espírito não abandona a alma. O espírito também encarna junto. Esse é o espírito, que a turma fala que é o espírito de Deus, outro fala que é espírito de Cristo, outro fala que é Espírito Santo, mas, na verdade, é o espírito da magia, que está habitando dentro dessa alma. Entendeu? Só que ali já é diferente. Quando esse corpo tomba para virar crosta terrestre, esses 365, junto com o espírito falsificado, ele segue a alma para acusar ela em todas as regiões sutis, chamado aí de céus inferiores, para julgamento, para dar tribulação. Entendeu, não? Então, é exatamente isso. Então, o diabo perigoso é o que está dentro do próprio homem. E quando os servidores tiverem dado a peculiaridade dos selos aos governantes retributivos, eles se retirarão para a economia de suas ocupações, que lhes é designada pelos governantes do grande destino. E quando o número de meses do nascimento do bebê está completo, o bebê nasceu. Pequeno nele é o Um momento. Eu vou dar uma situação aqui. O bebê nasceu. Tá bom. É pequeno nele o composto do poder. Olha, esse poder aqui é o espírito, tá? O espírito, ele não pode fazer nada, porque a alma também ela é fraca. Então, ainda não é a hora da decisão. Pequeno nele é a alma é pequena, ela age pouco. Pequeno nele é o espírito falsificado. Por isso que fala que criança não tem pecado, porque o espírito falsificado, a mente carnal, os desejos materiais dela é fraco. Porém, nós é forte. Deu para entender, não? O destino, ao contrário, é grande. Então, o destino é grande. Então, esse destino, que é a pior coisa que existe, esse destino. Porque esse destino é que faz com que o indivíduo nasça rico, pobre, aleijado, coxo. É ele que, na verdade, determina que tipo de morte o indivíduo deve morrer. Então, é exatamente isso. Pode continuar. Destino, ao contrário, é grande, pois não está misturado em o corpo para sua economia, mas segue a alma e o corpo e o espírito falsificado, até o momento em que a alma sairá do corpo, devido ao tipo de morte pela qual ela morre, de acordo com a morte designada para ela pelos governantes
de um grande destino. Se ele morrer por uma fera, o destino leva a fera contra ele até que ela o mate. Ou ele deve morrer por uma serpente, ou deve cair em uma cova por acidente, ou ele deve se enforcar, ou ele deve morrer na água, ou através de tais espécies de morte, ou através de outra morte que é o pior, ou melhor do que esta, em uma palavra. É o destino que força sua morte nele. Esta é a ocupação do destino, e não tem outra ocupação senão esta. E o destino segue cada homem até o dia da sua morte. Olha, irmãos, a coisa é muito séria. Esse destino que encarna no feto ainda, também encarna a alma, encarna também o espírito falsificado, que é a mente carnal, saxe, que é essa entidade, essa entidade também, o nome mente carnal, conhecido como ego, como eus. Esse destino é terrível. É ele que determina se aquela criança vai nascer coxo, cego ou com algum outro problema de saúde. É ele que determina o tempo que a alma deve continuar encarnada nesse corpo físico. Se ele tiver de morrer atropelado, ele faz com que o caminhão desgoverna e pega na calçada e atropela ele na calçada e mata ele. Se ele tiver de morrer com tiro, através de um assalto, esse próprio destino que traz o próprio assaltante para assaltar e não vai com a cara dele e dá um tiro na cabeça dele. Se ele tiver de morrer com câncer, é ele mesmo que coloca o câncer. Você entendeu, irmãos? Que é esse destino? É o próprio diabo. É terrível. E outra coisa, o pior é que por aí é muito normal dizer, olha, isso aí foi Deus, foi a vontade de Deus. Está vendo quem é esse Deus aí? Que eles estão falando aí, sem saber? É esse destino aí. Ah, Deus quis nascer aleijado. Está vendo? É esse destino. Isso aí. Ah, ele morreu, foi a vontade de Deus. Ah, Deus chamou ele. É o destino, gente. Entendeu? Não? Ah, morreu atropelado. Bateu o carro. É o destino. Ah, morreu de câncer. É o destino. Você entendeu, irmão? Por isso, bem claro, tudo que acontecer na sua vida, comece a entender que é o destino. Até a parte financeira sua está relacionada também ao destino. Por aí chamado de Dharma e Karma. O Dharma, aquilo tudo que é de bom, e o Karma, tudo que é de ruim. Aí você vai começar com ele, não, o karma também é bom, porque vai educando a alma nas sucessivas encarnações. Ao contrário, nós que somos do magia, não vamos reencarnar mais. Nós não vamos reencarnar mais. Quem vai reencarnar são aqueles que estão na mão desses arcontes, que estão na mão dessas deidades. Eu quero ouvir um pouco dos irmãos aí. Aleluias, irmão. E é muito sério isso, é mesmo muito sério. E sobre. É por isso que o nosso Salvador Yahushua vem nos dizer que antes da fundação do mundo, vocês já foram escolhidos. Por isso que acho que é por isso que ele deu essa afirmação por meio dos discípulos, né? Eu vejo nesse Exatamente, caráter. nós fomos escolhidos desde a fundação. Olha, nesse momento, nós vamos encerrar a live e vamos continuar sem a gravação. Vamos encerrar a gravação, tá? Vamos encerrar Tá? a live gravada. Olha, eu agradeço Ok. a todos que chegaram até aqui e que, na verdade, acompanharam esse estudo. Ó, deixa seu comentário
deixa o seu comentário aqui embaixo, na descrição aqui, tá? Olha, abaixo da descrição aqui, nós temos o telefone do nosso WhatsApp. Se você gostou desse estudo e quer fazer parte, é gratuito. São 3 por semana. É no domingo, às 21 horas, todos os domingos, às 21 horas, todas as quartas, às 21 horas, e todas as sextas, às 21 horas. Será um grande prazer, tá? Tê-los junto conosco aqui, aprendendo com vocês e vocês aprendendo conosco, tá bom? Muito grato, viu? Eles chegaram até aqui. Agora eu vou encerrar essa live aqui.